Agora nós vamos falar de um assunto muito interessante, né? Uhum. É dessa questão da produção cinematográfica, né? O mais recente filme do James Bond, né? Foi a primeira grande produção que teve sua estreia neste momento de vacinação avançada e retomada gradual de atividades. Verdade, a indústria do cinema foi uma das muitas que pararam durante a pandemia, tanto por causa das salas de cinema que estavam fechadas em todo o mundo, quanto pelos riscos de contaminação nos sets de filmagem. Essa realidade, claro, também está mudando a partir de agora com a retomada segura. A gente já tem visto Uhum. algumas ações acontecendo, mas quem vai falar com a gente ao vivo sobre a retomada dessa indústria no Brasil é o produtor de cinema Bruno Benetti, que está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem. Bruno, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem, é um prazer falar com você. Bom dia, o prazer é meu, viu? Muito obrigado aí pelo espaço. Imagina, queria começar pelo começo, né? A gente teve um processo, a gente teve um tempo realmente muito complicado, né? A gente pode dizer no último ano e meio, quase 2 anos aí, a produção cinematográfica brasileira, do mundo, né? Mas vamos trazer aqui para o nosso país. A produção cinematográfica parou, né? Não tinha como fazer nada e não tinha por que fazer também, né? Sim, sim, foi um caos, acho que para todo mundo, né? Nos grandes polos, ainda algumas produções elas deram o primeiro stop, né? No comecinho da pandemia, até eles entenderem o que estava acontecendo, e foram retomando isso aí lá para agosto, setembro, né? Já nos pequenos polos a turma acabou sofrendo mais. Nós daqui, por exemplo, eu sou daqui de Poços de Caldas, aqui da divisa do estado aqui de Minas com São Paulo. Uhum. As produções menores elas pararam por completo, pararam em fevereiro, março, voltaram só em novembro. Então a gente ficou nesse gap, num aperto bem complicado. E aí você teve um problema grave, não só na questão de produção cultural, mas toda uma indústria que emprega um monte de gente que parou, né? Muitos Nossa, profissionais. tudo. Desde da parte corporativa, né? Clientes que eu tenho também aqui nessa parte corporativa institucional pararam fábrica, pararam tudo, me ligaram e falaram: Ó, Bruno, a gente vai ter que parar as filmagens que a gente está fazendo. Tinha filmagens agendadas, viagens agendadas, e todos eles, né, falaram: a gente vai ter que parar porque a gente não sabe. A fábrica parou, né, até a gente entender o que faz, aí voltou com um terço das pessoas, né, trabalhando, e aí começou a retomar. Mas toda a produção audiovisual ela foi bem impactada, né? Vídeo, o exemplo que você acabou de dar das produções hollywoodianas, né? Tem filme que o pessoal está segurando até agora para lançar por conta da bilheteria, do box office e tal, né? Para lançar nos cinemas. Bruno, quando a gente pensa, né, nós que estamos em casa aqui, que somos consumidores desses produtos, né, a gente às vezes não tem noção por trás dos bastidores a questão do prejuízo financeiro, muitas vezes, que isso acarreta, né? Quando a gente Uhum. fala de uma produção cinematográfica, a gente está falando ali, não é uma, três, quatro pessoas envolvidas, mas são muitas pessoas envolvidas. Dá para ter uma noção o que acarreta nesse tipo, um prejuízo financeiro que leva a isso. E pensando nisso em produções, vamos jogar aqui as nossas produções sem ser. Olha, meu trava-língua, gente. Hollywoodianas. Exatamente. Vamos jogar nas Exato. nossas nacionais É, mesmo, né? Vamos jogar para dentro da nossa Uhum. realidade aqui no Brasil. Como que foi isso? Como é que vocês analisam essa questão? Dá para recuperar? Como que Vamos ficou? recuperar, dá sim, demora um pouco. As plataformas de streaming, né, VOD, se eu estiver falando muito técnico, vocês vão me cortando aqui, a gente né, a gente vai dando uma polida. Mas todas as plataformas de streaming, elas vieram para dar uma pequena salvada. Claro que tem controvérsias, né? Mas fazendo um cálculo de padaria rápido aqui, é, vamos colocar um longa-metragem brasileiro, envolve aí cerca de 300 pessoas diretamente contratadas, indiretamente tem muito mais, depende da produção. Vamos colocar de 3 milhões a Uhum. 4 milhões de pessoas. O processo de pré-produção, que seja de 7 meses, né, pré-produção, até você preparar o roteiro, montar o projeto, deixar ele tudo bonitinho para a hora da filmagem. E aí a filmagem são 45 dias de filmagem, em média 30 dias, depende da produção. Estou fazendo uma média aqui para ficar fácil o nosso Uhum. cálculo. Nesses 45 dias de filmagem, você está pagando todos esses profissionais que já se prepararam todo esse tempo, esses 7 meses, um ano, até 2 anos para trás. Então, no dia da filmagem, vamos filmar, vamos lá. Ninguém pode faltar porque é uma arte coletiva o cinema. Então, um depende do outro. E se um falta, isso dá um prejuízo muito grande. E quando você tem que parar
toda uma produção, porque você já está com tudo agendado, a locação já está paga, os atores já estão pagos, né? Você está pagando, que seja na semana, que seja no mensal, que seja no diário. Então coloca isso, entendeu? Você só vai multiplicando. O salário da pessoa, R$ 3.000 o salário dela. Na semana ela tira 1.000 e pouco. Tô jogando alto aqui, tá? Depende muito das produções. Multiplica isso por 300 pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Então, e multiplica pelo número de dias, porque você está pagando na diária, no mensal ou no semanal. Então, esse valor ele só vai exponenciando, né? Ele só vai subindo, e a locação que depende também, depende do salário, depende do valor do aluguel, então uma costureira, né, que depende também daquilo, então todas essas áreas foram paradas, né? A gente, geralmente assim, pro pessoal que tá em casa, a gente costuma pensar, o diretor de fotografia, mas tem milhares de áreas que também estão sendo prejudicadas, né? Uma costureira, ela ficou parada durante X tempo, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei, ninguém sabe. E ficou nesse 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, todo mundo sem receber salário nenhum, e aí? Como é que... Então, eu acho que esse pequeno cálculo de padaria talvez dê para ter uma noção, né, do prejuízo que dá se você ficar um dia sem filmar de tudo aquilo que foi planejado. Não sei se Realmente, ajudou. ajudou Ajudou sim. muito. Ajudou sim, realmente é complicado, como a gente havia imaginado. Agora, bom, estamos num momento de retomada, né? O avanço da vacinação, a gente tem visto aí os sets voltando a funcionar. Queria que você falasse agora, então, especificamente para a gente desse momento. É um momento de retomada, é um momento de recuperação, como a Tainá perguntou. É possível, de repente, recuperar aquilo que foi perdido? Vai ser assim, a médio e longo prazo, porque para a gente recuperar 2 anos de 2 anos, vamos dizer assim, parados ou trabalhando, né, muito devagar, vai dar bastante trabalho. E principalmente você segurar uma obra que você estava pretendendo lançar ela numa data tal e você ter que lançar ela na volta da pandemia, por quê? Hoje não é todo mundo que ainda tem a segurança de ir numa sala de cinema, né? O pessoal ainda fica com os receios, apesar da vacina, apesar de todos os protocolos de saúde envolvidos, mas, né, a gente tem que entender todos esses lados. Então é um processo lento, pode ser de 6 meses, pode ser de 8 meses, até todo mundo se estabilizar. Então, assim, nessa parte de assistir aos filmes, de consumir os filmes, aí entra no que eu comentei, do VOD e nas plataformas de streaming, que acabaram salvando um pouco. Alguns filmes tiveram que pegar a sua bilheteria, né? Então, para eles não quebrarem, né? Para essas pequenas empresas e pequenas indústrias não quebrarem, eles tiveram que lançar isso, né, nessas plataformas. Não tem uma bilheteria tão alta, você tem uma visualização constante, né? E você consegue divulgar o seu trabalho. Mas em questão de recuperar, é um trabalho ainda a médio e longo prazo. Né? Então eu tenho muita coisa aqui para falar. Eu que estou me contendo, senão a gente vai ficar umas 2, 3 horas aqui. Mas, Não, Bruno, tranquilo, Bruno. e uma das questões que eu acho que entra muito em debate é esse novo momento que nós estamos vivendo, né? Hoje os cinemas, a gente vê essa pós-pandemia, essa questão das salas de cinemas, que a gente ainda não vê elas tão movimentadas, mesmo voltando, muitas pessoas inseguras, mas a gente vê um movimento nas casas, né? Você vê que as N possibilidades hoje de streams, as pessoas poderem adquirir o próprio filme em casa. Como que vocês analisam esse novo mercado? Como que vocês analisam essa nova forma de produção, né? De produzir o conteúdo? Temos os prós e contras aqui. Isso é muito discutido até porque quando você está em casa, você tem 1000 fatores que vão te interromper para você não assistir o seu filme, a sua série. Toca a campainha, a amiga liga, você está aqui no celular. Né, eu tava num curso recente até de distribuição na América Latina e um dos produtores comentou, ele botou uma chargezinha que tinha toda a família, o filme estava passando, né, na TV e tal, né, todo mundo tem uma sala de cinema, aquele negócio todo, né, assistindo lá na TV, aí o filho estava jogando, a filha estava no celular, o cachorro era o único que estava assistindo o filme, latindo, e o único que estava ali mais interessado no filme, e a mulher, né, e ele ali olhando também no celular. Então
isso prejudica muito, porque você tira aquela imersão. Eu acho que a parte Uhum. gostosa de você ir no cinema, porque ele é um evento, então você vai com os amigos ou você vai sozinho, você se programa para ir. Então já começa o primeiro passo. Quando você vai no cinema assistir aquele filme, você sai, você toma emprestado aquela personalidade do personagem que você mais gostou. Então você sai com aquilo, você sai com aquela identidade, e isso te faz refletir e te faz pensar, né, sobre a vida, sobre tem gente que às vezes está com alguns problemas e vai assistir um filme para relaxar e acaba, né, se identificando com o personagem e faz ela refletir os seus problemas e pode achar até uma solução. Então, esse momento mágico, né, ele acaba sendo diminuído gigantescamente. Né? Por um outro lado, né, a parte da distribuição e streaming tem um alcance muito grande e facilita muito para outros produtores conseguirem, né, vender a sua obra a, a um baixo custo, né? Uhum. Mas aí você entra naquilo, né? Porque você precisa vender o filme. Então, se você precisa vender o filme, mas você precisa divulgar ele também, e aí? Então, isso depende da distribuição de cada um e do marketing que cada um tem que fazer. Então, tem muita gente que briga com o cinema, briga com não sei o quê. O cinema vai morrer? Não, não vai morrer, porque é um público que quer isso que eu acabei de falar. Vou dar um Uhum. exemplo rápido. Meu pai, por exemplo, meu pai já tá, né, já tá mais velho, um pouco mais impaciente, Uhum. né, às vezes ele vai no cinema, não liga um ar-condicionado, ele já começa a ficar porque ele é calorento. Ele gosta de assistir o filme dele em casa, tranquilo, só que ele não fica pausando, ele fica quietinho lá na dele, né, porque ele não gosta daquela, né, eu e minha esposa já completamente ao contrário, a gente já gosta de assistir o filme em conjunto, né, de ter aquela reação. Então tem os dois públicos e esses prós e contras, né, mas Uhum. não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Uhum. Uhum. Chegou mais ou Conseguiu menos? sim, ficou. Ficou Agora, do ótimo. ponto de vista de trabalho prático, o que mudou já nos sets de filmagem, na rotina de trabalho? Porque tem a coisa do uso da máscara, a distanciamento, higienização. A rotina do trabalho mudou muito agora nesse pós-pandemia? Roberto, mudou sim, viu? Mudou bastante e encareceu um pouco mais, porque, Uhum. bom, a gente tem que seguir os protocolos, Sim. demora um pouco Uhum. mais para a gente fazer os ensaios, né? Então, todo ensaio você tem que ficar testando, tem que não sei o quê, ou você marca uma semana só de ensaios. Bom, a gente tem que ver se está todo mundo vacinado, as máscaras. Então, assim, todos esses protocolos de saúde que o Sindicine, ele soltou até uma cartilha, que é o sindicato dos cineastas, né? Ele soltou até uma cartilha para a turma, colocando tudo que é necessário para as filmagens. Então, tinha algumas regalias, por exemplo, na filmagem, né? No set de filmagem, você monta todo aqueles comes e bebes para a turma, o horário do café, o horário do almoço, e fica ali para a equipe e para os atores. Isso já não pode ter mais, então cada um já tem que levar o seu. O processo ele ficou mais demorado, porque a gente tem que se preocupar com mais coisas, né, relacionadas à saúde. Eu tenho um curta-metragem para gravar agora no hospital, ele vai ser filmado agora no dia 13 e 14, chama Lavanda. E assim, os cuidados que a gente tem que ter são grandes, né? Mesmo o hospital falando, olha, diminuiu o índice né, a queda do, do vírus e tal, né? Mesmo isso tendo diminuído, mas a gente ainda se preocupa com muitas coisas, o álcool em Uhum. gel, o distanciamento, o número de pessoas em set. Então, enquanto você podia ter 30 pessoas, agora já tem que ser 10 pessoas, 15, dependendo do tamanho do ambiente. Então, isso aí você diminui o número de profissionais, isso aí pode acarretar em algumas faltas de algumas áreas no filme. Então, você tem que pensar muito bem como que você vai colocar tais profissionais no momento certo, na hora certa. Então, essa logística aumentou e, consequentemente, o custo acaba aumentando. Uhum. É uma questão que veio a acarretar, e hoje dentro do meio dos produtores mesmo, qual que é a maior preocupação hoje, Bruno? O que entre vocês, qual que é o ponto X que vocês mais discutem, que talvez seja o próximo passo aí para esse início de 2022 para o mercado? É a distribuição, com certeza é a distribuição do filme, como você vai distribuir seu filme Uhum. e qual vai ser a sua estratégia. Então, essa é a parte mais complexa, né? E você quer lançar o seu filme no cinema,
Só que você já tem que se preparar. Estamos falando de cinema nacional, tá? Cinema Uhum. hollywoodiano, norte-americano, essas coisas, eles já preparam toda a sua distribuição para, assim, lá nos Estados Unidos você já tem o lucro, entendeu? Porque já é da cultura deles. Aqui no Brasil a gente já não tem essa cultura cinematográfica. Então a bilheteria é muito menor. Para a gente produzir um filme, colocar aqui, competir com o mercado internacional, já é um problema, certo? E aí agora a Uhum. gente ainda tem mais esse segundo problema, que além de a gente estar competindo com o mercado internacional, nós temos que entender a bilheteria, que ela vai reduzir a, sei lá, 2/3, 1/3, dependendo do tipo de filme. Então, você pega um filme bacana que teve uma bilheteria aí de 16 mil ingressos vendidos, né? Isso aí pode cair, isso obviamente vai afetar, né? Vai afetar na Uhum. produção, vai afetar no valor, vai afetar na distribuição, nos lucros, para manter isso aí, né? Em como você vai custear a equipe e como você vai preparar isso futuramente. Então essa parte da distribuição ela ainda é bem, né? Ela é bem falada, tanto que muitos ficam no meio do caminho. Eu prefiro jogar numa plataforma VOD, que eu prefiro que o meu filme tenha esse tipo de distribuição, com esse tipo de estratégia que eu vou fazer, do que no cinema. Uhum. Tá bem difícil, tá bem É difícil. verdade. E quando a gente fala em produção cinematográfica, né, Bruno, a gente normalmente pensa primeiro nos longa-metragens. Mas a produção cinematográfica tem muitas outras vertentes, né? Além dos curtas, além dos documentários, tem materiais específicos institucionais também. Enfim, é um mercado muito mais amplo do que a gente pode pensar inicialmente, né? Porque a gente fala, produção cinematográfica, a gente pensa lá no filme que a gente vai assistir no cinema do shopping no domingo. Não é só Uhum. isso, obviamente, né? Não, tem muita coisa, tem muita coisa. Né, os vídeos corporativos, as empresas já estão fazendo já com esse tom mais cinematográfico, então a gente já tem os storytelling, né, que são as contações de história a partir, então você pega a história do dono da empresa e você transforma isso numa vida, porque tem toda uma vida que ele passou, um sofrimento, uma coisa que é bacana e você agrega valor àquela história, transforma isso em vídeo e você vende o valor da empresa, que é o marketing 3.0 hoje. Hoje ninguém mais Uhum. compra o produto por comprar. Você avalia se aquela empresa faz testes em animais, se ela, entendeu? Se ela corresponde com os seus valores pessoais. Então, assim, além dessas obras cinematográficas, como você falou, curta-metragem, o longa, documentário, tem as séries, tem todas as outras produções audiovisuais, que é um mercado grande. O que eu acho super bacana em questão de concorrência, que já me perguntaram, falo, mas e concorrência? Não, na verdade, as produtoras elas são unidas porque às vezes você precisa, tem os clipes musicais também, você precisa de uma visão de um diretor de fotografia, você precisa de um profissional que é um assistente e tal, que aquele é o melhor assistente que existe, então você acaba pegando de outras empresas e outros, né, outras equipes e vai mesclando isso. Então, tem espaço para todo mundo, tem muitas ideias, tem o mercado digital aí o próprio Instagram, o próprio TikTok, os digital influencers, né, o próprio YouTube e outras marcas de redes sociais, né, isso aí Uhum. acabam aumentando muito esse tipo de mercado e dá uma gama e uma infinidade muito grande de você pensar em que tipo de obra que você pode fazer. Muito Bacana. bom. Bruno, apesar desse rostinho, né, jovem, você já começou, acho que cedo nesse mercado, né? Você tem uma experiência já um pouco grande aqui. A gente olha o currículo, você já tem uma produção longa. Fala um pouquinho, conta um pouquinho da sua carreira aí de produção cinematográfica pra gente. Compartilha um Opa, pouco obrigado, dos viu, seus Tainá? Obrigado. trabalhos. Fechou. Obrigado pelo rostinho jovem. Já tô mais feliz. Vou tentar não entregar a idade por aqui, mas Segredo. bom, é, a produtora Alteria Filmes ela começou em 2009, né? Agora eu sou formado em computação. Olha só que coisa, né? Sempre quis mais, sempre corri o que era um hobby, que era trabalhar com fotografia, com vídeo, acabou virou profissão e hoje o hobby é programar. Então Uhum, mudou toda a minha vida, né? Eu queria me expressar mais, eu queria procurar uma forma de expressar meus pensamentos e o filme e os vídeos foi uma forma que eu me encontrei, né? Claro que tem toda uma trajetória aí já de 10 anos, né? Mais de 10 anos,
Já produzi já mais de 40 curtas, já fiz alguns longas em coprodução, documentários, já tem bastante coisa, tenho prêmios, agora vou pegar a modéstia e vou jogar longe, tá? Uhum. Já tenho alguns prêmios internacionais também, 6 prêmios internacionais, mais de 20 prêmios nacionais de cinema. Então foi uma caminhada longa, né? Hoje eu Uhum. tenho a produtora, formei a produtora Alteria Filmes, e vocês podem até acessar pelo site alteriafilmes.com.br ou nas minhas redes sociais no Instagram também, BRBenet, ou nas redes sociais da produtora, lá tem todos os nossos trabalhos. Muito Exatamente, eu ia bom. pedir para você deixar os contatos, né? É. E quem quiser conhecer mais a Opa! respeito dos seus trabalhos, quem quiser, de repente, não sei se tem em alguma plataforma, se tem algum filme que você produziu, enfim, que a gente possa ter acesso, enfim, conta pra gente como é que a gente pode conhecer mais a respeito do seu trabalho. Pode entrar pelo site mesmo, lá no site já tem todos os links, tem o link pro IMDb, porque depende muito dos filmes. Alguns filmes estão na Amazon Prime, consegue assistir por lá, só escrever meu nome, Bruno Benetti, com 2 T's e I, ou escrever o nome da produtora, você acessa, tem na plataforma Look, que aí já são as plataformas de streaming, como eu estava comentando. Aham. Ah, Outras produções que a gente já está fazendo já para o ano que vem, então já tem longa-metragem aí sendo trabalhado, 2 curtas que a gente fez agora para esse segundo semestre. O último que a gente acabou de realizar, já estamos soltando ele, que é o Blood Mary. Ele é um filme que ele trata sobre feminicídio e violência doméstica, que foi uns dados que eu Uhum. vi por conta da pandemia que aumentaram Sim. né, esse número né, de ataques, infelizmente, porque a turma começou a ficar mais em casa, e eu fiquei indignado com isso e eu resolvi transformar isso numa obra para quem sabe ajudar alguém. Esse filme você consegue assistir ele também. Se entrar lá no nosso site vai ter o nosso YouTube, dá para ver ele, que eu estou deixando só essas 2 semanas, porque depois ele vai entrar em circuito de festivais, né, nacionais e internacionais, e Uhum. aí a gente já tem que fechar por conta do circuito. Mas tudo isso Sim. pode ser visto lá no site ou no meu Instagram também, quem gosta de acompanhar sobre cinema e entender mais, né? Eu sempre passo as minhas experiências lá no meu Instagram pessoal, que é @brbenet, Tá certo. BNETTI. O site tá aí, alteria.com.br, tá na tela para você que quiser acompanhar mais a respeito do trabalho do Bruno, quiser conhecer também Isso. as produções, né, Tem que ele dois, faz. desculpa te Pois não, pode cortar, tá, falar. Roberto? Tem o Alteria e o Alteria Filmes. O Alteria é o lado corporativo, e aí Aham. o Alteria Filmes é só adicionar um filmes aí, É só adicionar o filmes .com.br, aí. já cai. Isso, já cai direto já na parte das obras, entretenimento e tudo Ótimo. mais. Boa, então Muito bom. alteriafilmes.com.br. Tem um comentário aqui que eu quero, o do Wagner, ele falou: que saudades de assistir um filme no cinema e de comer pipoca com manteiga. Ah, mas já dá, Ah, já já dá, já dá. dá. Agora já dá. Não, Já já dá pode. pra matar a saudade. Aliás, eu tô pensando em fazer isso nesse fim de semana, inclusive, que eu também tô com saudade. Ó, e a Delva colocou aqui que o último filme que ela assistiu foi Êxodo. Nossa, faz Faz tempo, tempo, hein? hein? Faz muito tempo. Precisei ir no cinema, Del, precisei ir no E esse cinema. acho que foi antes ainda da Ó, pandemia, bem hein? antes. Agradecer o Bruno Benetti, produtor cinematográfico, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre a retomada das produções cinematográficas no Brasil. Bruno, obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho e Obrigada. conte sempre aí com Notícias do Bem para a gente dar boas notícias, né, a respeito do cinema nacional. Show de bola, é um prazer conversar com vocês. Eu gostei da energia aqui de vocês são muito bacanas. Ah, Estou gostando de estar com a obrigada. turminha aqui também. Que E bacana. espero contar mais com vocês e a gente conversa por aí sobre cinema.